Então, gente, boa tarde, certo? Sejam bem-vindos a mais uma reunião do grupo de estudos. Eu sou o Nelson, estou responsável hoje para fazer uma apresentação, né? Para a gente discutir um pouco sobre geomorfologia, entender um pouco, né, sobre essa disciplina, né? Que ela é tão importante, né, dentro da geografia como um todo, né? Atualmente, eu sou mestre em geografia, né? Estou professor da rede estadual de educação de Sobral e eu sou licenciado em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Então, um questionamento inicial, né? O que é essa geomorfologia, né? Para a gente entender a importância, a grande importância dessa ciência, né, dentro da geografia. A geomorfologia, ela surge, né, como um ramo, como um eixo, né, como uma base na geografia, né? E ela tem um objetivo, né, fundamental, que é estudar a forma, né? A forma da Terra, né, uma forma, uma representação de uma área, né? No caso, eu já estou falando aqui em um conceito que é delimitação cartográfica, né, da área, questão de escala, né? Bom, mas aí para a gente compreender essa geomorfologia, nós precisamos entender os princípios, né? Que é a relação entre processos, certo, gente? Que é fatores. Quando eu falo em fatores, nós precisamos entender a partir dos elementos de intemperismo, certo? Físico, químico, biológico. A gente também precisa levar em consideração a questão do vento, certo? A questão da energia solar. Todos esses fatores, né, eles são influenciados por processos naturais, ok? E a gente tem os sistemas, né, que é responsável pelo fluxo de matéria e energia, certo? Eu coloquei aqui, ó, sistemas matérias porque é a representação mais fácil da gente identificar. Então, dentro disso, né, a gente tem que essa forma de relevo, ela se expressa, né, dentro da paisagem, aquilo que vocês conseguem identificar no campo, né, a partir desses mecanismos, né? Eu vou adentrar no fator e nos processos, né, nos sistemas. E aí eu vou unir esses elementos, né? A gente tem uma forma de relevo, né? E nós, enquanto pesquisadores, né, enquanto estudantes, a gente precisa compreender essas características fundamentais, certo? Bom, como é que esse relevo ele se forma, né? Ele se forma a partir de 4 mecanismos, certo? E aí a gente vai para a estrutura, né? Que é a base geológica. Quando nós falamos em estrutura, a gente precisa considerar a questão da origem das rochas, né? Rochas ígneas, certo? Metamórficas e rochas sedimentares. A gente tem 3 grupos, né? Distintos, diferentes, né? Em dureza, certo? Em questão de consistência, tudo isso vai adentrar no conceito de estrutura. Um outro elemento, né, que é o mais visível, é a morfologia, né, que é a forma, certo? Forma pode ser um planalto, uma planície, uma depressão, pode ser um iceberg, pode ser uma escarpa, né? Tudo isso está relacionado à forma, né? E a gente também vai para um outro elemento que é a questão da escultura, né? Quando eu falo de escultura, a gente já precisa imaginar, né, observar aqui no caso, a questão dos processos erosivos, certo? Modificando a parte externa desse ambiente. Dentro disso, né, na escultura, a gente vai para a gênese, né? A gênese ela está muito relacionada aqui com a estrutura. A gênese é a origem, né? O que é que tem dentro daquela rocha? Quais são os minerais, né? Qual a dureza, qual a estrutura, né? Qual o direcionamento dessa rocha, né? Esses 4 mecanismos, né, juntos, eles dão a base, né, de sustentação de apoio, né, de estudo, de investigação das formas do relevo, certo? É por isso que hoje em dia existe uma discussão mais profunda e detalhada sobre a questão dos paleosformas, né, paleoambientes, né? Exatamente por conta dessa dinâmica tão expressiva, né? E aí é interessante que a gente entenda que a forma de compreender isso, ela vai se dar, né? Ela vai em direção ao material, né? O pesquisador ele vai no campo, ele vai buscar, né? Conhecer, datar
matéria a partir da Gênese, né? E fazer aí um estudo cronológico. Vocês estão vendo a tela completa? Então, dentro dessa geomorfologia, né, nessas bases iniciais, né, a geomorfologia ela vai surgir enquanto ciência, né, enquanto objeto de investigação dentro da geografia, né? Geografia, principalmente na geografia física, certo? Então, o grande eixo na área de conhecimento de estudo é a geografia, né? E aí a geografia ela vai estudar essa relação sociedade e natureza, né? Forma de organização da sociedade, forma de organização da natureza para atualmente direcionar planejamento, gestão e aspectos de organização territorial, né? Dentro da geografia, a gente vai ter que essa geomorfologia ela vai surgir na geologia, né? A geologia, como vocês sabem, é uma outra ciência, né? Muito próximo da geografia. Neste caso, os geomorfólogos, eles vão surgir dessa interação entre a geografia e geologia. A partir da datação das formas de relevo, a partir da datação das origens estruturais. Bom, a geografia, quando ela se desenvolve ali no século XVIII, né? E a gente vai ter que a principal investigação da geografia era conhecer a natureza, né? Essa natureza das paisagens, né? Tanto ela a nível de América, tanto ela a nível de Europa, né? Tanto ela a nível de Ásia, ela busca, né, exatamente organizar nessa estrutura física, ok? E dentro disso a gente vai ter, né, que essa geografia física ela se desenvolve a partir de teorias, né? A gente vai ter a teoria do ciclo de erosão e a teoria do ciclo geográfico, certo, gente? Essas duas teorias elas acabam se complementando, né? Elas são as primeiras teorias por William Moran Davis, certo? Ele é um grande, na verdade foi, né, um grande pesquisador dentro dessa geografia inicial e ele deu base para que a gente compreendesse, né, esse processo de ciclo, né? Muito próximo daquilo que a gente também entende hoje como sistema, né? Se nós analisarmos o que é um ciclo, o ciclo na sua estrutura, ela é um sistema, né, de organização da natureza. Bom, dentro disso, né, dentro da organização de bases, né, a gente vai ter duas grandes teorias, né, que vão fundamentar essa discussão, né, histórica da geomorfologia, essa compreensão das formas, essas compreensões da dinâmica do relevo, certo? Nós vamos ter, né, segundo o professor Abreu, né, duas tendências, né, que elas vão se difundir ao longo do tempo, ao longo dessa história, né, que é a tendência anglo-americana de raízes aí da América, né, principalmente dos Estados Unidos, né, e a gente vai ter uma tendência mais germânica, né, aí situado no norte da região da Austrália, certo? Como essas duas ciências elas passam, né, a ter observações diferenciadas, a gente entende também que essa discussão ela passa a compreender-se a partir de teorias distintas, né? Por exemplo, a anglo-americana ela vai se basear, né, na difusão do ciclo geográfico de William Morris Davis, certo? Aí em 1899, ao longo do tempo ela passa, né, uma ruptura, né? Só que essa ruptura ainda dá base, né, de sustentação do que é aquilo que a gente vai ter como o desenvolvimento de outras teorias geográficas, né? Outras teorias geomorfológicas, para assim ficar mais visível para nós. A gente tem contribuições, né, de Strahler, certo? Em 1954, onde ele vai desenvolver a análise morfométrica, né? Para quem não sabe, a análise morfométrica é uma análise mais específica da forma, da morfometria, né? E a gente vai ter o King, né? Em 1953, que vai lançar uma outra teoria, a teoria da planação, que dá base, né? Na verdade, que ela surge a partir da teoria do ciclo de erosão. Se nós observarmos, né? Por exemplo, quando a gente tem um processo de erosão, né? De uma serra, é claro que ela vai ter o seu direcionamento para as áreas mais baixas, né? Então, o King ele vai
lançar essa teoria de periplanação, né, que é a sustentação de sedimentos ali nessas áreas mais rebaixadas. Como eu falei que a gente tem uma ruptura, surge aí outros, né, outros teóricos, né, que vão buscar outras teorias. Por exemplo, aqui a gente vai ter a teoria da probabilística, certo? Que é uma teoria também relacionada mais a esse processo de movimentação de sedimentos, né? A gente vai ter um processo de surgimento da teoria do equilíbrio dinâmico, né? De buscar entender essa relação de desenvolvimento da forma do sistema. Eu quero chamar a atenção aqui, né, para esse período histórico, né? Que aqui a gente não tinha muita modificação ainda na natureza como atualmente se tem, né? A partir do uso dos recursos minerais, né? Aí eu posso dar exemplo do ferro, né? Outros elementos que atualmente a galera utiliza, né? Na produção, certo? Então, assim, essa teoria, essa, esse campo, né, de análise teórica, ela busca compreender essa abordagem cíclica, né? E é claro que vocês sabem também que a partir dessa base a gente vai ter o surgimento dessa outra teoria, né? A teoria germânica, certo? Que seria uma teoria mais relacionada aos problemas ambientais, a conhecer a dinâmica, né? Os processos ambientais. Como é que a gente vai ter, né, o desenho estrutural? O Richthofen, certo? Em 1989, ele vai lançar outras bases teóricas, né? Ele vai compreender o relevo a partir dos processos exógenos, né? O que é que a gente vai ter? A gente vai ter o que, ó? A possibilidade de lançar uma produção cartográfica sobre a geomorfologia, né? A gente vai ter a possibilidade de discutir essa base geomorfológica a partir da influência do clima, certo? E a gente vai ter essa possibilidade de discutir, né, essa geomorfologia a partir da geocologia e do ordenamento ambiental. Eu chamo a atenção aqui também para essa questão da geocologia, né? O Caltrol, em 1939, ele ele estava muito próximo aqui dessa teoria do ciclo dos sistemas, né? Que é a teoria geral dos sistemas, 1939, se eu não me engano, que fala sobre a questão do desenvolvimento dos sistemas, fluxo de matéria e energia, né? E toda essa base de discussão teórica, ela passa a dar dois campos de observação da geografia, certo? Um a gente vai discutir a geomorfologia numa base mais teórica, né, a partir do ciclo de Davis, e a gente vai discutir essa geomorfologia numa perspectiva de um uso, né, de um uso do território, né, de um uso de produção cartográfica, né, de um uso de uma observação climática, de um uso de uma observação de um ordenamento ambiental. Então pronto, gente, ó. Qual é o raio-x, né, da compreensão dessas teorias? A geografia, ela surge no século XVIII, certo? E depois ela vai se desenvolver os diversos ramos. Na geografia, ela vai surgir nesse período, certo? Ela vai desenvolver o que, ó? Climatologia, geomorfologia, pedologia, né? A gente vai ter o desencaminhamento, né? Esse enraizamento da geografia física. Por isso que essas teorias elas são tão discutidas, né, a nível de interpretação de base, né, de próprio desenvolvimento de organização dessa geografia, né? Eu sei que para muitos ainda é um pouco difícil conhecer, mas ao longo de duas leituras de um artigo dá para compreender razoavelmente bem, certo? Nessa geomorfologia a gente passa a entender, né, ela a partir dos processos, né, a partir dos fatores que ocorrem. Nós temos dois tipos de fatores, certo? Fatores internos e fatores externos. Nos fatores internos, a gente vai chamar eles de processos endógenos, né? Que são movimentos crustais, certo? A partir dos processos mais identificados do vulcanismo e tectonismo, ok? Que nada mais é do que o processo de movimento de placas, né? A gente vai ter essa investigação mais à frente. Quando a gente vai para os processos externos, né, exógenos, né, fora do relevo, a gente vai ter os fatores processuais, né?
são diversos. Clima, né? A gente sabe que o Brasil ele é grande em extensão territorial, né? Existem diversos tipos de clima. Clima semiárido, tropical, né? Subtropical, equatorial. Cada tipo climático ele tem uma potencial de precipitação, né? E essas precipitações elas acabam influenciando a velocidade, né, da aceleração da erosão, certo? Por isso que a gente passa a estudar esses fatores climáticos. Nós temos a cobertura vegetal, né, que é o tipo de domínio morfoclimático, né, para assim vocês entenderem. E nós temos também a atuação do homem, né, da sociedade organizada que passa a explorar, né, que passa a fazer um uso e ocupação do ambiente, do solo, né, uso e ocupação da terra, né, e dentro dessas variáveis a gente passa a aprofundar essas discussões, né, como por exemplo, né, nos fatores respostas, né, a gente vai ter o que, ó, formas erosivas e formas deposicionais, né, isso aqui a gente pode estudar especificamente dentro de um ambiente de serra, né? Dentro de uma vertente, né? Dentro de uma área de planação, dentro de uma área plana, né? É claro que aqui a gente precisa ter em base, né? É a questão da escala de análise, né? A grande variável, né? De uma pesquisa científica é a questão da escala de análise, certo? A gente precisa fazer essa abordagem de escala. Mas é só para a gente entender, né, que esse desenvolvimento da geomorfologia ela passa por esse processo, certo? Bom, eu trago para vocês agora, né, uma discussão de quem foram as pessoas, né, que contribuíram para esse desenvolvimento da geomorfologia no Brasil, né? A gente tem diversas pessoas, eu trago aqui alguns apenas, certo? A gente tem o Absábia, né? A gente tem o Abreu, a gente tem o Bigarella, Penteado, né? O professor Marcos Nogueira, que ele é da Universidade Estadual do Ceará, né? Atualmente está aposentado. Ele que fez a compartimentação geomorfológica do estado do Ceará e a galera passa, né, a utilizar essa referência, né? Que é exatamente a questão dos planaltos, né? Dos Enselbergs, né? Das planícies litorâneas, planícies fluviais, certo? Das chapadas, e tudo isso que passa a desenvolver a nossa regionalização do estado do Ceará. Nós temos o Jurandir, né, que ele também faz uma contribuição à classificação do relevo brasileiro. Nós vamos ter o IBGE, né, dentro de um documento, né, que é sobre o Manual de Métodos de Geomorfologia no Brasil, lançado em 1925. E a gente vai ter o grande projeto, né, Radam Brasil, né, que ele se distingue em dois momentos, né? Primeiro momento ele é o projeto Radam e ao longo do tempo ele vai virar no projeto Radam Brasil, certo? A área de atuação dele é de 1970 a 1985 e ele buscou fazer o levantamento, né, das características naturais a partir de cartas topográficas, né? Cartas cartas que faziam um mosaico, né, estrutural de compreensão espacial do território brasileiro. Então, a gente vai ter a carta do Nordeste, né? A gente vai ter diversas cartas, na verdade. A gente vai ter as cartas a partir das regiões Norte, Sul, Sudoeste, né? E aí essa investigação do Radam Brasil, ela buscava a estrutura geológica, né? Levantamento de perfis de solos, levantamento da estrutura hidrográfica, né? Estabelecimento de canais fluviais e etc. Bom, aqui eu só queria chamar a atenção, né, que essa galera toda, ela contribuiu, né, com a produção geomorfológica no sentido de conhecer as características da natureza, né, conhecer essas características que são mais localizadas, né, por exemplo, a região semiárida, né, a região norte, né, a região do Pantanal, né, que tem uma característica geomorfológica mais específica, certo? Essa geomorfologia, né, ela buscava conhecer essa natureza, né? Que natureza é essa, né, Nelson? Essa natureza física, né, de estrutura, né, de classificação de solo, certo? Que deu base, né, para as investigações que atualmente a gente desenvolve, né, como variação, né,
de processos, né, que modelam esses sistemas, né? Bom, aqui eu trago uma pequena revisão, né, dentro da geografia, certo? A questão da geografia física, né, que ela passa a se dividir dentro da própria geografia, né? A gente tem dois ramos de observação, né? Geografia humana e geografia física, que a gente desenvolve ao longo da pós-graduação, certo? Então, essa geografia física, ela busca conhecer os elementos da natureza, né? Solo, vegetação, certo? A questão do uso e ocupação do solo, a questão das bacias hidrográficas, né? Unidade de planejamento, né? E aí, essa geografia física, ela está dentro dessa geografia, né? Essa geografia, ela passa a regionalizar, né? Buscar as regiões naturais, né? Do Brasil, do mundo, né? Essa regionalização natural, ela busca compreender as paisagens naturais, certo? Essas paisagens naturais, elas também podem ser interpretadas como natureza, ok? Também podem ser interpretadas e fundamentadas como teorias. A título de revisão, né, Davis, né, ele trabalha com paisagem, né, que é essa questão de natureza, certo? Essa paisagem, para ele, ela teria que ter uma estrutura, né? Ela teria que ter processos, né? E elas se modificavam, alteravam ou se adaptavam, né, ao longo do tempo aos ambientes, certo? Além disso, né, ele traz uma contribuição que é sobre os processos de peneplanos, periplanação, né, e de erosão, que passam a fundamentar essas discussões teóricas do próprio ciclo geográfico, né, ciclo de erosão do Williams Morris Davis, certo? Um outro teórico que também busca, né, que está muito próximo do Davis, né, é o Strahler, certo? 1950. Ele busca, né, entender esses mecanismos dos processos de erosão, né, como é que eles se dão essas erosões, certo? Quais são os fatores, né? Qual a intensidade da precipitação, né? Qual a influência da cobertura vegetal, certo? Tudo isso são mecanismos que dão base, né, a discussões dos processos erosivos. Dentro da geografia física, né, nós temos algumas teorias, né, claro. Uma das primeiras teorias que vão fundamentar essa discussão, né, é a teoria geral dos sistemas, né, que ela é de 1939, né, fundamentada por Bertalanffy. Eu acho que alguns estudiosos conhecem, né? Mas nós também vamos ter, né, essa discussão de sistemas, né, não formulada como teoria geral do sistema, no artigo publicado do Sal, em 1925, que ele trabalha sobre a morfologia da paisagem. Em 1960, gente, vai surgir o que a gente vai conhecer como geossistema, né? E é claro que o geossistema ele tem duas divisões também. Aqui, né, a gente tem essa questão, né, de teoria versus aplicações, certo? Então, a teoria ela busca conhecer a natureza, conhecer as paisagens, certo? Conhecer esses sistemas, né? Essa organização do sistema. E eu trouxe algumas teorias apenas, né? Ou conceitos, certo? A gente vai ter o quê, ó? A ecologia da paisagem, ecodinâmica e a geossistemas, né? Então, né, a teoria, né, ela busca conhecer essa questão da natureza, né, essa questão do sistema, de organização do sistema, né, conhecer as características do ambiente, né, e a gente vai ter ecologia da paisagem, ecodinâmica, geossistema, né, a gente vai ter o GTP, né, geossistema, território e paisagem, né, que é uma discussão nova, né, de território dentro da geografia, né. A gente tem também a paisagem, né, como um conceito, certo? E como uma abordagem teórica. E a gente vai, né, para as aplicações dessa geomorfologia, né? Essas aplicações, elas são várias, né? Elas vão desde os estudos de impactos ambientais, né? Com o envolvimento de diversos pesquisadores, né? A gente tem a questão da análise, né? A questão do diagnóstico, a questão de vulnerabilidade, de fragilidade, né? E
a gente tem um cargo-chefe, né, que é a questão das bacias hidrográficas, como unidade de planejamento, né? Eu acho que se você colocar muitas pesquisas, elas geralmente direcionam a uma bacia hidrográfica, né? Porque ela realmente é uma interpretação mais de unidades de organização de território, né? De unidade espacial, certo? A gente tem a bacia hidrográfica, a gente pode ter micro bacia hidrográfica também. Nesse caso, a pessoa precisaria direcionar a questão da escala, certo? Sempre relacionando a questão da escala dentro dos estudos.